Olá, iniciamos mais um programa Invista, aprendendo com quem faz. E hoje realmente um programa, eu sempre falo um programa especial, mas hoje tem um quê assim muito especial. Trouxe aqui, eu posso considerá-lo um amigo da família que ajudou, inclusive, que fez o parto da minha filha, Dr. Alexandre Faisal Cury, que tem aí uma vasta experiência na medicina, além de ter também uma experiência muito importante na área de comunicação. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo. Eu vou pedir licença, vai escapar alguns. Alexandre só sem o doutor, viu? Estar aqui com você. Agora, quando você comenta que eu acompanhei o parto da Paulinha, nós já estamos falando de 30 anos, né? Pois revela um rapaz. pouco da nossa idade. Pois é. Bom, aliás, nós que temos aí por hábito sempre relembrar as raízes das pessoas, as origens, a formação das pessoas, o doutor Alexandre tem aqui uma passagem, aliás, a passagem pela infância, adolescência, toda aqui em Osasco, né? Inclusive somos contemporâneos, o Cinearte, tem muita gente de Osasco que nos assiste. O Cinearte foi uma referência e você passou também pelo Cinearte. Talvez eu possa fazer aqui Eu Amo Osasco, viu? Porque, é verdade. De fato, uma boa parte da minha infância eu passei aqui, estudei Cinearte, estamos falando de muitos anos atrás, e era uma escola muito boa. E hoje, vindo para cá, é uma verdadeira emoção pensar que eu conheci esse cantinho aqui, faz tempo que eu não frequento aqui esse pedaço fora, ainda já estive na cidade, né? Mas Sim. Era uma época muito boa, né? Muito tranquila. O Alexandre, além dessas atribuições médicas, a formação, você fez USP, Então, Santa Casa. eu me graduei na Santa Casa, fiz minha residência e mestrado lá, e posteriormente, desde 2009, eu estou ligado à Faculdade de Medicina da USP. Então, eu fiz lá meu doutorado, pós-doutorado, e atualmente eu sou pesquisador científico e professor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Então, essa é uma atividade que hoje toma a maior parte do meu tempo, gosto muito de estar com os alunos, dar aula, pesquisa, então essa é uma atividade central hoje no meu dia a dia. E a escolha é uma coisa que é importante nós falarmos, né? Porque muitos dos empreendedores que passam aqui nessa cadeira tiveram algum tipo de influência da família, e eu acho que você, com certeza, deve ter tido um pouco, se não muita influência do Dr. Cury, conhecido de todos nós, Faisal Cury, meu amigo particular, que está nos assistindo. Um grande abraço, Dr. Cury, que é médico também. Isso. Dr. Vanderlei, que foi seu tio. Bom, enfim, fiz Eu Amo Osasco, eu vou ter que fazer Eu Amo meu pai, né? Sim. Mas, de fato, é curioso, eu tenho uma história muito engraçada na família, porque eu venho de uma família árabe, onde medicina é historicamente, tradicionalmente, uma profissão muito valorizada, e como você já mencionou, meu pai ainda é hoje o clínico mais conhecido dessa região. Com certeza. Está hoje com 84 anos, mas ainda está ativo, pensando, lúcido, trabalhando. E eu me recordo na época de escolher a profissão, vestibular, esse drama que é o vestibular, eu ponderar para o meu pai e falar, olha, eu gosto aí de psicologia, ele me sugeriu, então, médico, psiquiatra. Aí eu comentei com ele, falou, eu gosto também de jornalismo, então, médico, escritor. Finalmente, eu gosto de atividade esportiva, médico do esporte. Aí eu me dei conta de que realmente minha profissão tinha que ser medicina. Felizmente, porque naquela época, você está falando de empreendedorismo, a gente já tinha ali o hospital, a maternidade Dr. Cury, que hoje chama Hospital Renascença, que então vislumbrava aí essa possibilidade da gente estar, em algum momento, assumindo o que de fato aconteceu. Então, desde 1984, a gente tocou o hospital, ampliou, o hospital hoje está bastante grande, né? Uma área muito maior de planta física. Está agora hoje administrado por um grupo, o grupo Notre Dame Intermédico, um contrato que se aproxima agora do final, com a possibilidade da família retomar esse hospital. Então, quer dizer, esse empreendedorismo do Dr. Cury, aquele médico tradicional de família, meio que
contaminou um pouco, a mim pelo menos, e os irmãos, no sentido de da medicina, exercer isso. Olha, realmente é uma grande alegria. Tem entrevistados, nós que já passamos aí de 900 edições do nosso programa, 10 anos no ar, mas tem alguns programas que trazem realmente uma alegria muito grande, e esse é um deles, viu, Alexandre? E eu dou meus parabéns pelos 16 anos da TV Osasco. É verdade, fizemos ontem, você que está nos assistindo, a TV Osasco completou no dia 12 agora de dezembro, ontem, né, completou 16 anos, e aí eu faço uma saudação especial aos fundadores, meu amigo, meu irmão Michel Zanfolin e tantos outros que passaram aqui pela TV comunitária. Olha, estamos firmes, viu? Com todas as dificuldades, mas estamos firmes, e aproveito também para agradecer aí todas as TVs comunitárias de todo o estado de São Paulo, são quase 70 canais que retransmitem o nosso programa, TV Osasco fazendo 16 anos, muitos deles. Ontem também fazia alusão a um grande amigo, empreendedor também, o Didi, que é da TV comunitária de Belo Horizonte, fez 22 anos ontem de existência. Um grande abraço. E a todos vocês, nosso muito obrigado, a você que nos assiste de todo o estado de São Paulo, o nosso muito obrigado. Estamos falando com o Dr. Alexandre Faisal Curi, que a especialidade é ginecologia. A formação é de ginecologista, mas curiosamente hoje eu tenho me dedicado à pesquisa, então eu tenho uma atividade dentro do Departamento de Medicina Preventiva. Eu tenho estudado saúde populacional, fatores de risco, prevalência de doença. Meu foco ainda é a saúde feminina, mas estou muito ligado à pesquisa hoje. Alexandre, tem muitos jovens que nos assistem, dão feedbacks para nós, que estão saindo da faculdade, ou estão escolhendo a faculdade, ou de alguma maneira terminaram, se formaram. Então, para que lugar eu vou, né? Para qual atividade eu vou migrar? E por isso, para nós é importante nós sabermos algumas coisas que aconteceram durante a formação, que aconteceram durante a estadia na faculdade, não é? E aí eu queria saber de você de que forma você fez a opção. A família estava ali muito já envolvida na medicina, e aí você fez a opção de ginecologia, mas tem alguma coisa com você que você disse, né? Pô, eu gosto de fazer comunicação. Quando é que foi que você decidiu, olha, eu vou exercer a medicina, e de que forma você procurou, ou veio isso, ou você descobriu a questão assim do empreendedorismo? Porque você faz atividades, você dá palestra, participa de programa de rádio, programa de televisão, dá aula na USP, tem uma vida atribuladíssima, né? Mas quando foi que você falou, puxa, eu quero fazer medicina e com esse veio aí na comunicação? Bom, essa não é uma decisão fácil, né, Paulo? Eu acho até que o nosso modelo vigente no Brasil, de você escolher a profissão com 17, às vezes 16 anos. É traumático, né? É traumático, você não sabe exatamente o que você está escolhendo, né? Nesse sentido, o modelo americano é um pouquinho melhor, você joga 2 anos para frente, isso facilita, eventualmente, a sua opção pela profissão. Mas, enfim, me parecia que tinha um contexto favorável familiar, eu enxergava meu pai trabalhando com afinco, dedicação, muito feliz com a profissão, eu gostava desse contato com o outro, porque a medicina, em essência, é um contato com o outro, com o sofrimento do outro, a dor do outro. Enfim, isso me parecia, na época, uma coisa muito adequada. E felizmente foi. Depois eu acabei escolhendo especificamente a área da ginecologia, principalmente a obstetrícia, que eu gostava demais de acompanhar gestantes. Enfim, a minha carreira acabou sendo um suceder de eventos que foram sendo construídos pouco a pouco. E, num dado momento, eu me dei conta, porque eu gostava muito dessa coisa da comunicação, né? Como da relação médico-paciente, mas, ao mesmo tempo, a comunicação de saúde para a população de modo geral. Não sei se dá para dizer que é um dom, mas é uma aptidão. E eu
comecei a trabalhar com isso já há alguns anos, então eu hoje, de fato, estou em algumas mídias, eu estou na Rádio USP já há muitos anos, no próprio UOL, que é fornecedor de conteúdo, a Rádio Bandeirantes, regularmente, eu estou todas as quartas-feiras, então tenho algumas inserções pontuais em Globo, TV Cultura, então eu tenho feito uma coisa que me agrada muito, que é divulgar conhecimento. E tem estudos que mostram que o poder disso em termos de saúde pública é impressionante, né? A voz do especialista, a transmissão do conhecimento pode fazer toda a diferença para aquele que o escuta, né? É verdade. Olha, eu quero aproveitar e convidar o nosso público aqui para ouvir na Rádio USP 93.7. Eu ouço todo sábado, me corrija só o horário, mas salvo engano é às 10 horas da manhã, toda manhã de sábado, eu ouço o programa que o Alexandre participa. Aliás, é quinta e sábado que você... Na quinta eu estou às 10 horas da manhã num boletim de saúde de uns 3 minutos e aos sábados, cada 15 dias, às 10 horas da manhã. E na Rádio Bandeirante às 16h15 de toda quarta-feira. Pois é, e é muito interessante, porque aí você conversa com especialistas também, e aí isso tem um poder de fixação, porque as pessoas estão ali, e eu quero, não é nem um elogio, é uma constatação, um reconhecimento, você fala muito fácil, tem a linguagem que não é aquele tecnicês. Não, longe disso. Muito legal. Isso afasta o ouvinte do especialista. Eu acho que a ideia é descomplicar. Para quem faz advocacia, o juridiquês é muito ruim, o mediquês é muito ruim. Então eu tenho a impressão que a ideia é tentar traduzir isso do jeito mais simples, mais acessível, como se fosse uma consulta, né? Verdade. Se eu for numa consulta médica, eu quero entender o que está me acontecendo, do jeito menos complicado possível. Eu tento fazer isso em função, traduzindo as pesquisas científicas, os temas de saúde, às vezes não só da mulher, hoje eu estou fazendo muito em relação à saúde coletiva, né? Então envolve a saúde do casal, às vezes da criança. Então... E você também, bom, o Alexandre é incansável, né? Porque tem aí também uma nova, não diria atribuição, mas uma nova pesquisa, que você está fazendo na questão da arte junto com a medicina. Nós vamos falar um pouco disso também no próximo bloco. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e vamos voltar já falando, entre outras coisas, a conexão da medicina com a arte, com o Dr. Alexandre Faisal Curi. Uma grande alegria recebê-lo aqui. O Invista volta já, não saia daí. Minha família exerceu enorme influência na minha escolha profissional. Meu pai, tio, primo, irmãos, são todos médicos. A medicina, e em especial a ginecologia e obstetrícia, acabou sendo um caminho natural. Paralelamente, sempre tive um interesse genuíno nas ciências humanas, em especial a psicologia e a psicanálise. O mestrado e o doutorado, abordando aspectos psicodinâmicos da gravidez, a depressão pós-parto, bem como outras pesquisas com foco na área de psicossomática, são fruto dessa minha preocupação com essa interação entre a medicina e as ciências humanas. Esses trabalhos resultaram em publicações em revistas nacionais, como a Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a Revista de Saúde Pública, bem como revistas internacionais, como os Archives of Women's Mental Health. Resultaram também em palestras nacionais e internacionais, em países como Chile, Argentina, Escócia, Inglaterra e, oportunamente, Japão. De fato, o foco do meu interesse, do meu estudo, é a mulher, em suas diversas nuances, facetas, em seus diversos aspectos. A mãe, a mulher, a amante, a profissional. Estamos de volta com o programa Invista, aprendendo com quem faz. Hoje falando com um amigo, filho de um amigo meu, Dr. Curi, Dr. Alexandre Faisal Curi, que além de médico renomado, professor da USP, especialista, palestrante, também apresentador de programas
programas aí, tanto na TV como na rádio, e nós temos alegria muito grande de tê-lo aqui em nosso estúdio hoje. E eu aproveito esse momento de reinício do programa para agradecer mais uma vez a toda a nossa rede de TVs públicas, não governamentais, comunitárias, educativas, que retransmitem o nosso programa. O nosso muito obrigado pelo estímulo, e hoje é um programa, eu repito, muito especial, onde o doutor Alexandre fala das questões, das origens na cidade de Osasco e também dessas conexões com a comunicação, e hoje também veio com a arte, né? Alexandre, onde surgiu? E eu, aproveitando essa pergunta, nós sempre enxergamos, como você disse, né? O médico, ele tem que ter muita sensibilidade em primeiro lugar, ele tem que se preocupar com o outro, né? É daí que vem essa questão da arte? Eu não tenho muito boa ilação sua, Paulo. Eu acho que assim, falamos agora um pouquinho da escolha profissional, eu diria para esse jovem que nos está escutando e que está pensando em escolher medicina, não escolha medicina se você não tiver vocação para lidar com o outro, né? Porque, sim, em essência, é uma profissão que se presta a atender, a socorrer, a ajudar, a acudir, nem sempre curar, né? Porque curar, eventualmente, você não consegue, sim, mas aliviar o sofrimento, como dizia a máxima hipocrática. Então, eu acho que esse é um componente importante. E se a gente parar para pensar, essa percepção, essa sensibilidade, ela está muito presente no artista também. O artista decodifica a realidade, os sinais inconscientes, o sofrimento por meio da própria produção artística, né? E aí, num dado momento, eu tinha esse interesse, e aqui eu tenho que fazer eu amo minha mamãe, né? Porque minha afinada mãe, na época, tinha muita sensibilidade para a questão psicológica, para a questão artística, meu pai também. Então, isso é uma coisa que a gente cresce vendo, aprendendo em casa. Isso tem que ser ensinado também para as crianças, para os filhos, né? Sim, e pouco a pouco eu convivia com isso já de pequeno. Aí, num dado momento, eu me dei conta que isso podia estar inserido dentro do contexto médico também. Então, eu iniciei a partir daí uma pesquisa extensa e acabei descobrindo que isso existe em outras universidades, em outros locais do planeta, gente que estuda interface medicina e arte. Aí dá para estudar tudo. Dá para estudar a maternidade na arte, o erotismo na arte, o casamento na arte. Então, são coisas que têm produções. Você pode pegar, eventualmente, histórias do próprio pintor, você pode pegar um Van Gogh, um Rembrandt, você vai ver que a produção dele, artística, tem a ver com a história pessoal dele, e às vezes ele retrata a própria esposa, retrata o filho, então é muito interessante que isso existe na produção artística. Essa conexão da arte, a gente percebe, como leigo, percebe mais facilmente, talvez mais na área de psiquiatria. É uma área que é muito... porque esses camaradas, esses artistas, esses grandes mestres que você citou, eles tinham, de alguma maneira, eles estavam em outra época, patamar. Em outro patamar, né? E às vezes essas pessoas eram tidas como loucos, eram tidas como com problemas psiquiátricos, e na verdade, será que eram eles, né? Eram gênios, né? É muito né? interessante porque tem um quê de genialidade, tem um quê de loucura, né? Então, essa ponte com a psiquiatria é uma produção extensa. Então, eu tenho aí, por exemplo, uma das palestras que é Melancolia e Arte. É sensacional você pensar como melancolia, que hoje a gente chama aí talvez de depressão, genericamente, lá atrás foi estudada e foi atribuída aos humores, depois, posteriormente, foi atribuída a possessões demoníacas, num dado momento foi considerado uma característica do próprio artista, né? Ser introvertido, ser para dentro, como elemento necessário para a produção artística. E aí, no século XIX, com a psicanálise, começa a se dar nome aos bois, entender um pouco a dinâmica. Tudo isso dentro da arte. Você pode fazer um roteiro de obras de arte mostrando do século XV ao século XX, por exemplo, como a melancolia foi tratada. E os exemplos são muitos. E isso, você está, de que forma você está agindo nas suas palestras, exposições, de que forma você está fazendo isso nos seus programas, então, enfim? São inserções pontuais nos programas, mas em geral são palestras, né? Então, recentemente, a gente, ano passado, apresentou na Casa do Saber um compêndio sobre a mulher na arte, aí falando de facetas da mulher,
em particular o erotismo, que é um tema muito bacana, pensar hoje, um tema tão atual, né? A questão de sexualidade, o que se mostra, o que se não mostra, temos que fechar os museus, não temos que fechar os museus, um negócio maluco que nós estamos vivendo, mesmo. Parece da Idade Média. E, então, eventualmente, são palestras ou cursos em períodos determinados, né? Essa é a ideia. Muito bem. Alexandre, você que é pai de três filhos, né? Agora, então, depois de ter tentado 2 vezes 2 meninos, agora teve a felicidade de ter uma menina. Eu acertei, agora eu estou com a Luísa lá em casa de 9 meses. Essa noite ela até acordou um pouco assustada, não sei porquê, mas enfim, ela está ótima e tem sido a alegria da casa. Eu estou puxando esse assunto exatamente pelo seguinte, Alexandre. Você que fez o parto da minha filha há 30 anos, ela vai morrer de raiva de mim de eu falar a idade dela, a Paulinha, mas você tem uma vasta experiência profissional. Você tem ideia, você deve ouvir essa pergunta centenas, se não milhares de vezes, de quantas vidas você ajudou a trazer aqui para esse mundo? Olha, foi bastante, viu? Teve um tempo em que eu, por conta até do próprio hospital, Maternidade Renascença, eu estava ali à frente, então eu fazia os meus acompanhamentos, ajudava colegas no acompanhamento dele, era uma média de quase 30, 40 nascimentos por mês, né? Então você coloca isso aí no final do ano, nós estamos falando de 500 partos por ano, é um negócio que era um pouco insano. Hoje, eu não digo felizmente, porque é um pouco infelizmente também, estou um pouco afastado nesse sentido, né? Hoje eu estou dedicado à atividade acadêmica, mas enfim, foram muitos nascimentos, foi muito legal essa construção da minha história profissional. Uma coisa que nós procuramos sempre fazer é tentar ver as conexões, tentar falar das redes de relacionamento, dos networking, e falar das conexões. As conexões nós entendemos que são muito importantes. Como é que você faz aquelas conexões das experiências que você teve hoje com a universidade, hoje com os programas de televisão? São assuntos que você imaginava trazer lá, ou a sua formação, ou ir atrás, que foram favorecendo esse desenvolvimento? Eu digo isso porque muitas das pessoas, às vezes, estão aí num dilema de onde fazer, qual faculdade, ou até de qual curso complementar que eu vou fazendo, mas tudo que se faz, todo aprendizado, ele em algum momento da vida ele vai ser usado, né? Então essas conexões são importantes sempre. Eu não tenho dúvida, né? Eu acho que a profissão é uma construção, ela é longa, ela é bastante demorada e, enfim, em particular na medicina, você jamais pode ficar afastado do estudo, da atualização. O número de publicações que sai a cada dia são praticamente impossíveis de você dar conta, né? Imagina você passar um tempo sem se aproximar do pouco que está sendo publicado, né? Então, quer dizer, eu acho que isso se aplica nas outras áreas também, né? O estudo é constante. E eu acho que aí tem um aspecto que fica como uma dica para também quem nos ouve, né? É a questão de você ter identidade dentro do seu trabalho, né? Porque o trabalho, eventualmente, ele pode ser cansativo, pode ser maçante, desgastante mesmo fisicamente. Eu acho que na medida em que você encontra uma área de interesse, esse desgaste físico, emocional do trabalho, ele se supera, ele fica atenuado. Então, por exemplo, eu acabei encontrando essa interface da psicologia, da medicina, da arte, são coisas que acabam... É um trabalho cansativo, mas é um trabalho que me agrada bastante, né? Olha, e a universidade é importante, né, Paulo? A gente hoje vive uma crise aí, econômica no país, sacrificando pesquisa, sacrificando a faculdade, isso faz o Brasil não crescer. E é interessante, quando você dá aula, você aprende 2 vezes, né? Porque você interage, né? Muito, né? O aluno ensina muito, o aluno desafia a gente.
Sim. A gente tem que se questionar, tem que repensar toda hora. E eu estou num local que os alunos são realmente brilhantes, né? Os alunos da Faculdade de Medicina da USP, eles são realmente, se batalharam por aquilo, está lá na Faculdade de Medicina mais disputada do país, então realmente um aluno diferenciado. Alexandre, eu me empolguei aqui com o programa, até esqueci de divulgar o nosso WhatsApp. Normalmente as pessoas nos mandam perguntas. Olha, se você quiser participar do programa com perguntas, com certeza já estamos chegando aí no finalzinho do programa, mas está aí, está na sua tela, 981-420-208. Você manda suas perguntas, suas questões, nós vamos passar aqui para o doutor Alexandre. Se não der tempo, eu vou retransmitir a ele. E tem algumas dicas de cuidados com a saúde que a mulher deve ter. Como ginecologista, eu estou falando numa praia muito conhecida minha, que é a questão da prevenção, dos cuidados, os exames de rotineiros, a prevenção do câncer do colo do útero, a prevenção do câncer de mama, da saúde de um modo global, né? Hoje o ginecologista, Paulo, ele tem um papel um pouquinho diferente do que ele tinha 30 anos atrás. Hoje ele é quase o clínico da mulher, né? Ele eventualmente é o profissional que dá o primeiro atendimento para queixa clínica. Nós estamos falando de doença cardiovascular, nós estamos falando de outras patologias, e eventualmente ele resolve, eventualmente ele encaminha. Mas quer dizer, essa ida ao gineco acaba tendo um caráter um pouquinho diferente daquela coisa tradicional. Eu preciso fazer minha prevenção do câncer, do colo, fazendo meu Papa Nicolau. Hoje a gente tem uma visão um pouco mais ampla disso. Com que frequência, Alexandre, a mulher deve procurar assim, para prevenção mesmo? Eu diria assim, que vai depender do histórico da mulher, dos fatores de risco, histórico pessoal, histórico familiar, mas se ela for uma vez ao ano ao médico, isso está mais do que bom, isso é mais do que suficiente. E, óbvio, procurar o especialista no caso de algum sintoma, de uma patologia, de alguma coisa, de alguma novidade, né? Muito bem. Alexandre, infelizmente, passa muito rápido, você sabe como para nós foi muito gostoso, mas eu queria fazer um registro. Você falou da Maristela, ela está nos assistindo, mandou aqui uma mensagem também. Ela diz aqui, parabéns ao Invista de trazer esse médico renomado, professor da USP, para contar sobre o seu empreendedorismo. E ela disse, sou fã do programa Estação Ciências da Rádio USP. E aí eu gostaria de, ao mesmo tempo que eu vou pedir para você já fazer sua despedida do nosso público, fazer o convite para os meios de comunicação que você participa, um convite para o nosso telespectador também, para ouvi-lo e assisti-lo. Bom, eu agradeço a oportunidade, foi um prazer, eu te disse hoje, quando chegando aqui, me deu uma emoção de relembrar o Cinearte, nossa escola aqui de 40 anos atrás, você, retomar esse contato, a própria Maristela, e gostei muito agradável o nosso bate-papo. Eu, de fato, estou nessas mídias, como você já mencionou, na Rádio USP, na Rádio Bandeirantes, tem meu site, Alexandre Faisal, com ssol.com.br, o nosso ouvinte que quiser visitar vai ser um prazer. E, enfim, vamos ver se a gente estabelece novas parcerias aqui no Invista, que é um programa muito agradável. Muito bom, seja muito bem-vindo. E eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus que nos permite estar aqui, levando sempre alguma coisa boa para entrar aí no seu lar com muita qualidade. O Invista vai ficando por aqui. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado a você que nos assiste. Um grande abraço.